que o Brasil precisa avançar em questão de infraestrutura para garantir a implantação total e a expansão do 5G no país? E quais programas que o Ministério das Comunicações tem desenvolvido para superar os desafios estruturais do país? Bom, em termos de infraestrutura, a gente fica bastante otimista no Ministério porque, na prática, a gente já tem vários investimentos contratados. O fato é que, para os investimentos se concretizarem, a gente precisa contar com o apoio do poder local, dos gestores municipais. Basicamente, para permitir que aquela infraestrutura, aqueles investimentos que a gente contratou por uma série de instrumentos regulatórios e de política pública de telecomunicações realmente se concretizem. Então a gente está falando aqui de parceria. É parceria com o poder público municipal, de maneira a adaptar as suas normas, procedimentos e legislações para facilitar e permitir a implantação da infraestrutura de telecomunicações. E como o Brasil deve avançar na fronteira de tecnologia sem perder de vista a necessidade de reduzir as desigualdades da acessibilidade digital? Perfeito. Excelente pergunta. Essa é uma preocupação constante do Ministério das Comunicações. A gente tem que conciliar, até por conta da diversidade, do tamanho do nosso país, a gente tem que conciliar a necessidade de atuar na fronteira sem perder de vista o objetivo maior de promover uma inclusão digital. Então a gente sempre fala, é inclusão e transformação. A gente faz isso com tecnologia. A tecnologia serve para os dois propósitos, né? Quando a gente implanta o 5G, a gente está falando em transformação digital de setores, atuar na fronteira, mas na prática aquilo tem um benefício para toda a população, seja em processos mais bem acabados, projetos ágeis, menos custosos. No fim das contas, mesmo o 5G se reverte em inclusão digital. Mas é claro que a gente faz iniciativas específicas. Quando a gente está falando em levar infraestrutura, por exemplo, de fibra ótica no leito do rio Amazonas, é exatamente isso, é alcançar aquelas populações ribeirinhas, localidades e municipalidades que tipicamente só são alcançadas, por exemplo, em infraestrutura de satélite. Então a gente sempre atende esses dois públicos. E como o sistema de infraestrutura atual entre empresas de energia e operadoras de telecomunicações impacta o acesso à banda larga fixa no interior do país? Principalmente por meio daquele elemento, daquele ativo que é compartilhado entre os dois setores, que são os postes. É uma questão complicada, não é fácil de ser resolvida, exatamente porque envolve dois setores muito importantes do ponto de vista econômico, mas hoje, do ponto de vista de telecomunicações, o poste é um dos insumos essenciais, assim como é essencial também para o setor de energia elétrica. Mas a gente está bastante otimista, as conversas entre ministérios, entre setores já evoluíram bastante em relação ao que já existia no passado. A gente aqui ao longo do evento, eu acho que outros representantes do Ministério já tiveram a oportunidade de falar um pouco mais em profundidade, mas a gente está para editar uma norma que vai fornecer diretrizes gerais e com base nessa norma, os dois órgãos reguladores, a Anatel e a ANEEL, vão produzir sim normas bastante específicas disciplinando o uso de postes de maneira a facilitar, não prejudicar o usuário, enfim, as distribuidoras de energia elétrica, mas a facilitar sim a implantação de infraestrutura de telecomunicações. Sobre essa diretriz que o Ministério vai apresentar, eu queria saber se o senhor podia detalhar qual seria esse prazo e se dá tempo de adaptar algumas ideias que o senhor ouviu hoje, como a questão dos microdutos, os projetos apresentados pelo deputado Domingos Neto, se há tempo ainda para fazer essas adaptações. No caso dos microdutos e da proposta do senhor deputado, ele não se aplica a essa norma, porque essa norma é realmente só tratando de redes aéreas, então os postes. Eu não consigo me comprometer com prazo, mas é algo para breve.